Olá, boa tarde. Estão me escutando? Oi, pessoal. Vamos dar início à nossa live, que era uma roda de conversa, né? E que, para democratizar e todos poderem participar, transformamos em uma live. E vamos falar um pouco da temática da obesidade, por que não romantizá-la, né? E a gente vai contar com a participação de Dr. Adriano aqui com a gente. Vou chamar ele. Dr. Adriano já está conosco já. Doutor Adriano recebeu o convite? Oi, Helder. Oi, Tudo doutor bem? Adriano. Boa tarde, tudo bem? Não te deixei esperando muito aí, não, deixei? Não, tranquilo, estou em boa companhia com o pessoal aqui. O pessoal tá acessando aqui. E você, tudo em paz? Tudo em paz. Então vamos lá. Tem uma polêmica, hein? Você não é um psicólogo fácil de lidar, não. Você que escolheu? Rapaz, eu acho que o pessoal da MTCO queria dar uma sacudida É, e aí trouxeram esse tema. surgem algumas trends aí, né, nas mídias sociais que eu acho que vale a pena serem discutidas por aqui. Eu acho que é responsabilidade social do NPCO abranger tudo aquilo que é pertinente à obesidade. A gente está tão envolvido de corpo, alma e psique, né, no tratamento da obesidade, que nos omitir de opinar a respeito seria mais ou menos dar a cara a tapa e na hora certa vocês não falaram sobre o tema. Eu particularmente tenho muita dúvida de entender e talvez você consiga me ajudar. O que seria romantizar uma situação corporal e mais especificamente romantizar a obesidade em si? Eu sei que tem a ver com a valorização da escolha de ter, obviamente, sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras, mas em específico na obesidade, você acha que é uma forma nova das pessoas se contentarem ou se conformarem com algo que não deveriam se conformar e se contentar, porque a obesidade, afinal de contas, é causadora de uma série de problemas de saúde. Ela em si já é um problema de saúde, né? Romantizar a obesidade para você é um movimento que vem nessa seara aí de empoderar as pessoas que padecem dessa condição, como qualquer outra condição? Como é que você vê isso? Então, é uma questão bem delicada porque a gente tem que ter um cuidado ao falar sobre isso para não, não afetar as pessoas que de alguma maneira se sentem um tanto excluídas quando se fala de corpo, né? Mas a gente está falando aqui de obesidade, a gente está falando do corpo das pessoas, a gente está falando de uma doença que pela Organização Mundial da Saúde já foi considerada doença, né? Que já é uma epidemia. A gente sabe que 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade no mundo e a perspectiva daqui a 12 anos é que metade da população mundial tenha obesidade ou sobrepeso, né? Então a gente está falando de uma doença. Uhum. Agora, essa questão de romantizar, eu acho que para a gente entender um pouco o que poderia ser isso, eu acho melhor explicar por outro ângulo, né? Digamos assim. Quando a gente pensa, por exemplo, em romantizar uma relação, né? Uma relação amorosa. O que é romantizar uma relação amorosa? Muitas vezes se fala muito, né? Sair do ideal da relação romântica, porque essa relação é uma relação idealizada que não cabe mais nos dias atuais, porque não considera o lugar do homem e da mulher de maneira mais igualitária, né? Igualitária, digamos assim. Então, pensar na perspectiva da romantização com a relação amorosa seria pensar na relação como ideal, como algo que está posto aí, do que seria uma relação perfeita entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres, né?
E que, a partir disso, você não consegue ver as peculiaridades, o que é realmente a relação real daquele casal, digamos, que vai entrar questões aí muito mais do que a relação, né? As interferências sociais na relação, a singularidade de cada um dentro da relação, né? Porque a gente só consegue ver essas questões quando a gente consegue ver a relação real de um casamento, não a relação romantizada, não a relação ideal de como deveria ser, né? Vamos E pensar viveram assim. felizes, e viveram felizes para sempre, né? Começando do fim, Isso. E concordo. quando a gente pensa numa relação romantizada com obesidade, a gente pode pensar assim: essa pessoa, esse sujeito que está sofrendo com obesidade, né? Como é que ele está diante disso? Como é que ele se sente por estar acima do peso, por estar sofrendo com as comorbidades que a doença traz? Como é que ele está? Como é que esse sujeito está se sentindo? Entende? Porque também, nesse momento, você entra na real situação daquela pessoa. E é importante ver a singularidade e não entrar num grupo de pessoas com obesidade e generalizar como todas se sentem, porque eu acho não é assim. É como aquele sujeito obeso se sente. E a partir disso, né, o sujeito com obesidade se sente, é possível fazer alguma coisa. Porque cada pessoa vai estar nos seus estágios aí de apropriação do próprio corpo, porque você se dá conta do seu corpo não é tão simples assim. Tem as fases de você ir percebendo isso, né? Você não nasce e já entende que tem um corpo e como aquele corpo é. Muitas vezes a imagem que você vê no espelho não é a imagem real, é uma imagem que está totalmente tomada pela construção que se deu do seu corpo ao longo da sua vida, o que você escutou sobre ele, se foram palavras negativas, se foram percepções totalmente equivocadas sobre o seu corpo, né? E os transtornos alimentares estão aí para mostrar isso, quando a anoréxica, quando a bulímica se olha no espelho e não se vê como o outro a vê, né? Então, por isso que não é tão simples assim essa temática, e não é tão simples assim falar de todas as pessoas com obesidade, mas aquela pessoa com obesidade que está sofrendo uma série de comorbidades em detrimento da doença. Eu particularmente, sou um pouco mais cartesiano, até, afinal de contas, minha formação é cirurgia, eu sou mais objetivo. Eu acho que quando você não se identifica com um corpo com obesidade e que esse seu corpo é deletério e que de fato é uma doença, você retarda a busca por socorro. Você fica na ideação, na idealização de um corpo malhado, sarado, por exemplo, também é patológico, porque você vai em busca de algo que muitas vezes pode não te trazer a saúde física, psíquica, social que você deveria ter. Mas a minha preocupação principal é de que, por serem estigmatizados, os pacientes com obesidade, ao admitir que têm o problema da obesidade em primeira mão, estariam indo de encontro a uma sociedade que olha para ele como um escolhedor daquela condição. Você é relaxado, você é desleixado, você não fecha a boca, você não malha, você não segue nenhum tipo de orientação, quando não é. E se essas pessoas romantizarem demais a ideia de que a obesidade é algo comum, entre aspas, não sei se eu posso usar a expressão normal aqui, essas pessoas vão atrasar ainda mais a busca pelo socorro adequado, que é um socorro extremamente individualizado, como você bem falou. Não adianta, porque a famosa blogueira tem aquele corpo, se sente à vontade e prospera com aquela condição, não significa dizer que eu me tornar ou continuar com a obesidade vou alcançar o mesmo êxito que ela. Eu não sei se você pensa nessa linha de raciocínio, quanto a provocar as pessoas a continuarem sem buscar aquilo que deve ser feito contra a obesidade efetivamente, e maiores números de diabetes na sociedade, hipertensão, pessoas com câncer e por aí vai. Como a gente sabe de todas as consequências, a gente lida no dia a dia com pessoas que padecem de obesidade aí, a gente sabe o quanto elas sofrem, inclusive com mobilidade comprometida, desempenho e por aí afora. Eu acho que Sim, o campo das mídias sociais tem coisas boas e coisas ruins, e a romantização da obesidade, no meu entendimento, posso talvez ceder a uma opinião em contrário, só retarda a busca pelo socorro adequado de pessoas que padecem de uma condição clínica muito grave como a obesidade. E você acha que, eu falei em conformismo e contentamento, é fácil se contentar diante de, só porque o grupo está crescendo de pessoas que romantizam a obesidade e eu agora me sinto acolhido, isso vai fazer com que as pessoas se contentem ou não é tão simples assim? eu acho que assim
toda generalização acaba sendo equivocada, porque as generalizações excluem muita gente, né? Não dá para dizer que o que é geral quer dizer que todos sentem daquela forma. Então, não dá para dizer que o que tal pessoa que ganha a partir disso, que faz toda uma cultura a partir disso, né? Com relação à carreira que você tem. Se está bem nessa posição, é uma questão individual de cada um, né? Não dá para querer falar por todos. Muitas vezes tem pessoas que vão dizer assim, eu estou nessa condição, na condição de obesidade, não estou bem e quero mudar. Eu acho que isso aí é importante, porque também eu acho que a lógica dos movimentos inclui muito pela questão do pertencimento, inclui muito pela questão do reconhecimento, porque entra a questão aí do preconceito com a obesidade, né? Muitas vezes o obeso, a pessoa obesa, que é importante falar assim, ela está excluída realmente. Agora que a gente consegue incluir mais a possibilidade de que é preciso ter um ambiente que acolha a pessoa com obesidade. Mas muitas vezes a moda foi assim, enfim. E a moda é uma coisa importante, né? A moda veste a gente. E vestir a gente tem a ver com a nossa imagem, tem a ver com a nossa autoestima. Então, não se vê reconhecido muitas vezes em lugares que traz uma ideia de pertencimento e inclusão muito, muito grande, é muito complicado. Então, acho que esses movimentos têm seu papel nesse lugar. Mas quando a gente fala de saúde, porque é importante diferenciar também a ideia da cultura do corpo e da cultura da saúde. A cultura do corpo é uma coisa. A cultura da saúde é outra coisa. Porque a cultura do corpo vai incluir o corpo perfeito, como se existisse um padrão do corpo perfeito. E eu percebo muito isso nos pacientes que nos procuram, porque às vezes o paciente chega com a dificuldade de que corpo ele quer ter, né? Primeiro, como se fosse tão simples escolher o corpo que se quer ter. E também, assim, se eu saio da obesidade, eu tenho que ir para que outro lugar? Eu tenho que ir para o corpo perfeito? Eu tenho que ir para o corpo cheio de anabolizantes? Eu tenho que ir para o corpo que eu não posso, que eu tenho que ficar no crivo do IMC o tempo todo? Não, a gente tem que pensar que esse corpo ele pode variar e não precisa sair de uma extremidade, que é a obesidade, para ir para outra extremidade, que seria o corpo perfeito. Porque isso aí não seria saudável, digamos assim. Então, a cultura da saúde é uma coisa. A cultura da saúde leva em consideração o adoecimento, leva em consideração como esse sujeito se sente com a doença dele, né? E a cultura do corpo prega outra questão. A cultura do corpo, ela quer vender, ela quer enquadrar, muitas vezes, o sujeito em algum lugar, muitas vezes, porque aquilo ali é a moda do momento, é a trend do momento, é o que enche os likes, né? É o caça-likes daquele momento. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Hoje todo mundo quer ter um diagnóstico de saúde mental. Todo mundo quer ter um transtorno. E assim, eu tenho 10 anos de formado. Quando eu comecei, ninguém queria ser transtornado. Ninguém queria ter um TDAH, ninguém queria ter nada, porque era um preconceito, era um estigmatismo com relação a isso. Mas todo mundo hoje chega no consultório, quer um diagnóstico. Eu tenho um transtorno de quê? Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho um TDAH, todo mundo quer. Como se fosse fácil ter um diagnóstico de um transtorno Uhum, mental, né? uhum. Então, assim, é interessante É, isso hoje, né? Aí, em um momento eu teve um preconceito com relação a isso, hoje é como que eu tendo um diagnóstico, algo se abre aí, entendo que isso explica algo sobre o sujeito, mas isso não define nada também, assim como a obesidade não vai definir ninguém. É uma condição de um adoecimento e cada um tem as suas fases no processo de aceitar isso, assim como também não é todo mundo que vai ter um transtorno mental, não. Pelo amor de Deus. Não é é, tão simples assim ter um transtorno mental. Agora, aí, hoje todo mundo quer ter. Então, é engraçado isso. Quando se fala no diagnóstico de obesidade, muitas vezes tem essa certa, né, repulsa, como que eu não quero estar neste lugar, porque este lugar hoje, levando em consideração a senha do laço social hoje, né, a senha do reconhecimento sim, social, que é a senha da estética. Então, se eu estiver neste lugar, eu estou à parte disso. Então, me coloque em outro lugar, mas este lugar eu não quero estar. é interessante isso. Tem uma pessoa que colocou uma coisa também bastante interessante. O fato de ser aceito dentro de um grupo de pessoas com obesidade que romantizam a situação, talvez possa ter a ver com o difícil acesso ao tratamento efetivo da obesidade, e ela falou especificamente em custo. A Márcia falou aqui. Eu acho que quanto menos pressão social houver para o acolhimento adequado da pessoa com obesidade, em virtude de a própria, digamos, imagine eu, gestor público, ou gestor de um plano de saúde. Já que as pessoas estão gostando de ter obesidade, por que que eu vou dar acesso? Por que que eu vou facilitar, seja no âmbito público ou suplementar, ao tratamento cirúrgico da obesidade, vamos imaginar?
2% das pessoas no Brasil hoje seriam elegíveis para o tratamento mais radical da obesidade, e aqui eu estou falando de cirurgia, que é a única forma de tratamento que envolve alguns riscos, riscos esses bastante conhecidos. Se 2% é elegível para a cirurgia, teria condição de operar, por que a gente opera menos de 0,2% das pessoas com indicação? Seja no SUS, seja nos convênios. Então, essa colocação dela aqui foi bastante pertinente. E essa coisa de pertencimento que você falou aí, com piadas incluídas, agora eu vou falar, meu irmão sempre costuma dizer o seguinte, a gente é um pouco mais velho que você, só um pouco, e ele Só um costuma, pouco. e ele costuma dizer o seguinte, com essa noção agora de todo mundo ter um déficit de atenção, todo mundo ter um pouquinho de espectro de autismo, não tem mais vagal na escola, não tem mais o cara que é avoado da escola, ou seja, eles agora têm uma justificativa, né? Ainda que ele não se enquadre, ele parece que eu tenho, e ele acaba se sentindo, como você falou, pertencente a um nicho, a uma tribo, a um grupo de pessoas. Eu acho que a romantização da obesidade precisa, obviamente, não necessariamente porque a pessoa com obesidade precisa ser menos valorizada, muito pelo contrário, ela deve ser tão valorizada quanto qualquer outra pessoa. Eu acho que deve existir, não a romantização em si, mas o fortalecimento de que a pessoa com obesidade é uma pessoa como qualquer outra. Sim, E não o estímulo para que eu me sinta parte de uma tribo, que eu me sinta parte. Pelo contrário, as pessoas devem pensar na obesidade como uma doença e cobrar dos órgãos responsáveis o acesso ao tratamento. Lá no sim. NPCO, você trabalha com pessoas com obesidade e você consegue, junto com o restante das meninas, com Larissa, com Débora, identificar o percentual de pessoas com transtorno de humor pelo fato de terem sofrido bullying ou rejeição, seja no trabalho ou amorosa, por conta da obesidade. Para você isso é palpável? Você vê muito isso? Sim, sim, sabe que as porcentagens aí, né, dos artigos, uns falam 30, outros falam 50% que vão ter algum problema, algum transtorno mental decorrente do processo de obesidade, né? Que é importante a gente falar aqui que obesidade não é um transtorno psiquiátrico. Obesidade é uma condição de adoecimento que não está ligado ao campo da saúde mental. Porém, muitas vezes, alguns dos pacientes que sofrem com obesidade traz em si uma questão diagnóstica do campo da saúde mental. Né? E Uhum. por quê? Porque ao longo da vida dele, ele foi marcado por tantos momentos de exclusão, que passa por essa ideia, tanto da questão da imagem corporal, tanto da questão da não aceitação, da rejeição mesmo, né? Que a gente sabe que criança, como tem uma certa espontaneidade, então o bullying começa desde lá pela espontaneidade da criança, às vezes, porque não consegue incluir já aquela criança obesa como algo que faz parte também. Quem sabe que a obesidade ela não surge apenas porque se come mal somente. Tem algumas pessoas que nascem na condição já, assim como tem pessoas que nascem na condição de diabético já. Ok, então depois o ambiente vai corroborar, vai contribuir com isso. Mas ninguém nasce, todo mundo não nasce com o seu peso dito saudável, né? Então, tem pessoas que nascem com obesidade por uma série de questões aí que não são tão simples assim. Então, sim, muitos pacientes que procuram a gente no MTCO têm uma vida marcada por esse bullying, por essa não aceitação, por essa condição da obesidade, que interfere na imagem corporal e naturalmente se interfere na autoestima e naturalmente se interfere no ser amado. Porque no final todo mundo quer ser amado. Você quer ser aceito. Ser aceito tem a ver com ser amado. Tem a ver com demanda de amor que você faz para o mundo. Olha só, me ame, me aceite. Porque eu não sinto que eu estou pertencente a alguma coisa. Eu não estou agrupado. Eu não estou próximo a um grupo. Nós somos seres sociáveis. A gente precisa ter uma relação com o outro. E a partir do Sim. momento que a gente não se sente em um lugar, a gente não tem um lugar dentro da família, porque às vezes a obesidade tira o lugar, né? Uhum, Eu uhum. não tenho um lugar dentro da escola, porque a obesidade muitas vezes tira o lugar. Como é que eu vou me sentir? Aí, naturalmente, eu vou crescendo com a autoestima totalmente fragilizada. Quando eu me olho no espelho, eu não consigo me entender, porque o eu corporal tem a ver com o eu psíquico, são as mesmas coisas. Se de alguma forma eu tenho uma rejeição pelo que eu sou corporalmente, naturalmente isso vai impactar também na minha vida psíquica. Porque pra gente do campo da psicologia não tem diferença, não tem essa coisa cartesiana do corpo e da mente, é uma coisa só. Às vezes, para eu aceitar o corpo que eu tenho que estar me aceitando em diversos outros campos da vida.
Então, esse processo de aceitação com o processo da obesidade passa também por um processo de autoconhecimento com relação a onde eu quero estar, como eu me vejo, onde eu quero chegar, por que estou assim. Tem perguntas que se faz a partir disso também. E por isso que não é tão simples passar por uma cirurgia, porque depois que você perde o peso que é preciso, você começa a perceber que essas perguntas precisam serem respondidas, porque a obesidade não está mais ali para eu dizer que era a obesidade a responsável por tudo, porque não era. Tinha outras questões já que estavam ali já, mas não eram possíveis de serem enxergadas, e acontece muito isso, né? De qualquer sorte, você falou em todo mundo busca ser amado, eu não sei se a melhor forma de se sentir amado de fato aceitar a condição que se tem, depois de exaurir todas as possibilidades de melhorar aquela condição. Então, assim, se eu tenho obesidade, se eu tenho diabetes, se eu tenho hipertensão, mas eu sou aceito num grupo que romantiza a obesidade, tipo Miss Plus Size, entendeu? Eu faço parte de um grupo, eu sou terceiro lugar Miss Plus Size Brasil, isso vai te deixar numa situação de risco que cada vez vai dificultar mais quando você quiser resolver os problemas consequentes a isso. E eu já vi o bullying contrário. Eu não sei se você chegou a conhecer uma paciente que nós temos aí, que era Miss Plus Size e começou a ser bloqueada, cancelada, perseguida, ojeriza depois que ela desenvolveu algumas comorbidades, fez a cirurgia bariátrica, continua uma Miss, ela hoje, inclusive, trabalha com moda, sempre trabalhou com moda mesmo quando tinha obesidade, isso nunca interferiu na autoestima dela, pelo contrário, mas ela reconheceu a necessidade de resolver os problemas físicos decorrentes da obesidade, fez isso contrariando as pessoas que haviam incluído ela no grupo de Miss Plus Size e endeusado ou tornado a ídolo, e ela passou a sentir bullying no sentido contrário. Então, o que eu quero dizer é que essa necessidade de se pertencer a um grupo, sem a pessoa de fato saber o que quer para si mesma, pode ser um risco, pode ser uma faca de dois gumes. E eu não sei se você atende muitas mulheres que super fazem cirurgias plásticas depois que emagrece, se isso é muito comum e se essas são mulheres que acabam tendo mais uma demanda e aceitando a psicoterapia, porque psicoterapeuta, na maioria das vezes, sofre preconceito também. As pessoas acham que cuidar-se do ponto de vista psicológico é uma fragilidade, né? E você tem ideia de como melhorar essa vinculação das pessoas com obesidade ao tratamento psicológico? Já lhe ocorreu alguma... Imagino que encontros de grupos como esse que o NTCO tentou promover hoje, infelizmente não conseguiu. Peço até desculpa às pessoas que se inscreveram para fazer parte desse bate-papo pessoalmente, seria mais interativo e muito mais agradável do que estar aqui online, mas pelo menos aqui a gente abrange uma quantidade maior de pessoas para falar sobre o tema. Você identifica pessoas que realmente fazem as cirurgias plásticas mais vinculadas à psicoterapia ou não necessariamente, não tem relação direta? Tipo assim, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu alcancei o peso que eu queria, agora eu vou em busca do corpo ideal. Essa mudança de chave, eu me conformei com a obesidade, entre aspas, durante o período de tempo, ela me trouxe problemas, eu agora operei, os problemas foram embora, mas agora eu quero fazer cirurgia plástica e com isso elas se vinculam melhor à psicoterapia, ou não tem relação? É, Antes eu queria responder uma questão. Essa questão dos grupos, por que as pessoas se agrupam diante do eixo identificatório delas, né? Se eu sofro com obesidade, eu me identifico com um grupo que vai estar promovendo algo sobre isso. Porque, então, para evitar esse agrupamento que muitas vezes, né, na perspectiva de nós, profissionais de saúde, que entendemos o que é ter uma obesidade a longo prazo, né? Você pode estar com a gente sabe que aí você pode estar com as taxas totalmente no limite não, saudáveis agora, né, do que se espera, Uhum. mas não significa que será assim daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque o seu corpo, ele vai perdendo um pouco, você vai forçando a questão da própria homeostase do corpo aí com relação a Sim. isso, né, não sou especialista nessa questão, mas assim, pelo que eu entendo disso, então assim,
agora tá tudo bem, mas daqui a 2, 3 anos pode não estar tudo bem diante de um corpo já que carrega um excesso aí, que tem a questão que está prejudicando. Então, para que se saia desse lugar de romantizar esse processo de obesidade, eu acho que a gente tem que começar a incluir o obeso, né? E o movimento é esse, incluir o obeso para que ele não se sinta diferente diante da cultura, diante do social, para que isso não seja um problema de exclusão, mas sim uma questão com a saúde. Porém, eu acho isso muito complicado, porque se a gente for olhar, todas as doenças, elas acabam tendo estigma. Eu falo isso porque eu trabalhei, por exemplo, 8 anos com paciente renal, um transplante renal, paciente de hemodiálise. E é um paciente que sofre de estigmas por ser um paciente renal, porque muitas vezes mostra isso no corpo, enfim, a questão de ter os hábitos totalmente diferentes das outras pessoas, isso acaba fazendo sentido diferente. Então, a doença em si, ela carrega um estigma, porque a doença, ela evoca do outro a questão do diferente. Como a doença mental em algum momento foi estigmatizada demais, e ainda é, mas não tanto quanto antes, porque marca algo da diferença. A gente não gosta de ser diferente. Por mais que a diferença marque algo aí, a diferença pode ser algo muito potencial para você, pode te colocar em lugares totalmente, te difere dos outros, pode ser interessante. Isso E aí, chama quando atenção para você e você de repente não queira exatamente chamar atenção. Então, tá isso, dentro de um grupo, te mistura, faz uma solução homogênea. Por uma aí. solução moderna. Então, mas para você conseguir também pegar essa diferença e transformar ela em algo potencializador, em algo propulsor para a sua vida, você tem que estar bem com essa diferença. E aí que a terapia ajuda muito isso. O que eu me sinto diferente com relação ao outro, por quê, de onde isso vem, como eu lido com isso, o que eu faço com isso, isso me paralisa, isso me faz avançar, e aonde eu coloco isso. Então, isso é importante, porque à medida que eu sei que o meu lugar de diferente no mundo é potencializador, eu chego onde eu quiser. Agora, Sim. à medida que eu vejo que essa diferença, eu não aceito essa diferença, e a sociedade também aponta demais essa diferença, né? Tem essa questão, isso só me faz, muitas vezes, estar no sem lugar. E isso fragiliza bastante. Então, entrando pela questão, agora a questão das pacientes que fazem as cirurgias plásticas, né? Eu trabalho em uma outra clínica que é só especialista em cirurgia plástica, e aí fui chamado justamente por isso, porque muitas vezes a pessoa está totalmente muita cirurgia plástica em apenas um ano, né? E aí, às vezes, é algo, a demanda que se tem daquelas cirurgias, você percebe que tem algo ali que não está muito encaixando, né? E a gente sabe que muitas vezes tem pacientes que têm uma dismorfia corporal, Sim. que é comum também em pacientes obesos, principalmente no processo de emagrecimento, né? Ele pode ter essa dismorfia que está ligado à questão que começa com a questão da distorção de imagem corporal, que se não for cuidada, vai evoluir para um processo de dismorfia, que passa pela questão da própria aceitação com o corpo, mas passa pela questão do seu lugar no mundo, do corpo que eu tenho e do lugar no mundo que eu me encontro agora. E muitas vezes tem pacientes que ok, queria apenas emagrecer, né? Porém, quando se vê magra, com o corpo flácido, muito fora do que ela idealizou, porque às vezes a idealização dela tá em outra pessoa, não tá nela, né? Aí ela começa a ter a expectativa agora de que ela precisa fazer cirurgias plásticas, porque só assim ela vai se sentir bem. Só assim ela vai se sentir encaixada em algo. E aí faz uma cirurgia aqui, uma cirurgia ali, 3, 4 cirurgias, e às vezes ainda assim, ainda não está suficiente, porque agora tem as cicatrizes da cirurgia, e eu preciso encontrar cirurgias para as cicatrizes da cirurgia. Aí, quando você não chama essa paciente para refletir sobre aquilo e falar assim, você quer chegar aonde com isso, né? Vai uma sangria desatada de não saber onde quer chegar, de não saber nem reconhecer que corpo é esse que se quer, porque às vezes é um corpo que está lá no outro, não está em você, entendeu? Uhum. Então, e acaba sendo uma problemática também, né? Mas assim, claro que não são todos os pacientes, mas a gente sabe que tem um percentual de pacientes que acabam sofrendo com isso também. Claro, quando você vai olhar, é porque quer, de alguma maneira, estar inserido em outro grupo social, porque a gente sabe que a gente vive hoje a sociedade da imagem, né? Tudo é imagem, tudo é rede social. Não estou aqui demonizando, porque me sirvo da rede também, enquanto figura pessoal. Então, assim, mas quer se sentir incluso Pessoal em e algo porque profissional. Pessoal e profissional, profissional. quer ser incluso em algo, quer ser amado, né? Porque tem um lugar, traz uma diferença muito grande na vida do sujeito, né? E quando essas pessoas ficam refém desse corpo perfeito, quando você sai milimetricamente, quando você engorda 2, 3 quilos, que você sai dessa ideia de corpo perfeito, isso causa um mal-estar,
como se só é possível ser amado se eu tiver com aquele corpo. Se eu saio algo mais daquele corpo, eu já não, já, você vai para um outro polo que é não ser amado. Então, você perceba como oscila. É. As extremidades sempre são prejudiciais. Então, eu saio de um corpo que eu cheguei no corpo perfeito, mas eu engordei 5 quilos, eu não estou mais ali. Agora eu estou em outro lugar. Eu nem sei que lugar mais é esse que eu estou, né? Pensando como cirurgião aí agora, você falando, pelo menos lá na minha experiência clínica, os pacientes, eu acho que 70% deles não opera após o primeiro contato. Eles vêm com o desejo de operar, eu basicamente intervenho cirurgicamente, o resto da equipe é que faz tratamento clínico, obviamente, mas os pacientes não, 70% deles, mais ou menos, eu estou chutando essa estatística, não decidem pela cirurgia na primeira vez. Eles vêm com a vontade, mas quando a gente chama a realidade e confronta ele, digamos assim, com o que é pertinente à ação dele, não a cirurgia. A cirurgia vai te emagrecer, não tem como não emagrecer o indivíduo. Mas até que ponto ele quer fazer parte da mudança? Eles pensam 2, 3 vezes e aí voltam depois de 6 meses. A maioria aí, portanto, já opera na segunda vez, mas tem um grupo que vem pela terceira e aí só opera na quarta ou quinta vez, porque realmente eles são confrontados, ou não sei se a palavra é confrontado, mas eles são chamados à realidade da necessidade da mudança de estilo de vida e eles sabem da dificuldade. Primeiro, da dificuldade de bancar isso financeiramente, também isso deve ser levado em consideração, mas bancar isso do ponto de vista de maturidade mesmo, de entendimento de que os passos não são um estalar de dedos, que a maioria, inclusive, acha que vai fazer anestesia, acordar e já vai sair magro. Né? E no sentido oposto, as pessoas que hoje se encontrarem num nicho que romantiza a obesidade, você acha que elas vão ainda querer prorrogar mais aquilo que deve ser feito? Você acha que elas vão cada dia mais... Não, a obesidade é bobeira. Essa coisa de corpo perfeito, corpo ideal é bobeira. O que está na moda agora é requebrar, me perdoe se eu estiver falando besteira, dançar para o TikTok acima do peso. Você acha que isso vai postergar ainda mais a realidade Eu, que eu vivencio? a gente pode pensar que cada um tem seu tempo. Mas assim, eu acho que o corpo, ele, você colocou, né? Que os pacientes chegam na primeira consulta e que muitas vezes, não é na primeira vez que eles já pensam sobre efetivamente fazer a cirurgia e efetivamente se reconhecer com a doença obesidade. Eu acho que o corpo convoca, né? O corpo convoca você. Convoca de que maneira? Convoca quando você percebe as limitações que o corpo começa a ter por conta do excesso de peso. O corpo convoca quando os exames começam a dar totalmente diferentes do que você costumava receber os resultados, e na consulta do médico do trabalho ele diz isso para você. O corpo convoca quando você tem um filho, acaba de ter um filho, seu filho tem 3 anos, ele te chama para correr com ele, fazer coisas com ele, e aí você sente, o corpo te convoca, você não tem esse fôlego para isso, né? Então, eu acho que o corpo sempre convoca a partir de uma convocação do outro também, né? O corpo é convocado a partir do que o outro te convoca. Por isso que eu falo, cada um tem seu tempo também. E falo isso ouvindo os pacientes, porque concordo com você, nem todos no primeiro momento, vão abraçar a ideia de que eu preciso de um tratamento e vai prosseguir. Porque também, às vezes, nem reconhece esse problema. Porque reconhecer a obesidade, reconhecer o diagnóstico, é entender que eu preciso perder alguma coisa. Não é perder só o peso, não. Eu preciso perder alguma coisa, que eu preciso mudar. Até para sustentar a cirurgia depois. E mudar é uma das coisas. Enfim, por isso que eu existo enquanto profissão. Porque não é tão simples mudar comportamento, não é tão simples se suportar e se propor algum tipo de mudança, não é tão simples. Então, quando o paciente começa a perceber o que ele vai ter que mudar e o que ele vai ter que perder, ele fica preso no que tem que perder, na relação à comida que vai ter que mudar, no que não vai ter mais a partir daquilo ali. E ficar preso nisso é você não pensar também que quando você muda, você perde, mas você ganha alguma coisa também. Você vai ganhar outras coisas a partir disso. Mas é difícil você se lançar no futuro, nessa perspectiva, que você fica preso no que você tem no presente. Mas eu tenho isso aqui, eu tenho essa relação à comida que passa por esse excesso aqui, porque de alguma forma tem
que nem sempre é consciente e vai descobrindo isso na psicoterapia, mas eu percebo que muitas das vezes esses pacientes ficam presos no que vai ter que perder, sabe? Ah, e minha cerveja no final de semana, sei lá. Na forma que eu sou reconhecido também, porque por exemplo, eu já tive pacientes que tinham assim, um reconhecimento dela no bairro, enfim, no grupo social que ela fazia parte, ela era reconhecida justamente pela obesidade, porque aquele lugar de obesa dava uma série de outras questões, porque era engraçada, porque coisas que não necessariamente favoreciam tanto, mas era o único lugar que se sentia um reconhecimento ali. Como não sentia nenhum outro reconhecimento, tinha aquele lugar de ter obesidade. Porque ficava no lugar de, porque é o gordo engraçado, porque, enfim, uma série de adjetivos aí bem complicados. Então, quando se emagreceu e perdeu aquilo, que lugar eu tenho isso? Que eu vou ter que fazer um outro lugar. Eu vou perder uma série de coisas, eu vou ter que criar outros lugares, eu tenho que criar outras estratégias para eu poder favorecer a produção de dopamina e sentir prazer de outras formas. Eu vou ter que me reinventar numa série de... Isso dá um trabalho, sabe? Dá um trabalho danado. Assim como também dá trabalho você resgatar sua relação amorosa com o outro, que estava muito ruim muitas vezes, e dá um trabalho, e às vezes ninguém quer ter trabalho, porque mudar invariavelmente vai pedir de você trabalho, vai pedir de você mudança, vai fazer você perder alguma coisa. E o ser humano não gosta de perder, nem o corpo gosta de perder peso, né? É verdade. Ele dá trabalho. Você começa a emagrecer e ele considera que você está tirando a prosperidade dele e aí gera, gera mecanismos fisiológicos bastante complexos, psicológicos nem se fala. E eu tenho a convicção de que esse nosso encontro aqui hoje, em princípio, nos fez imaginar que a gente criticaria muito a romantização da obesidade. Eu queria deixar claro que não é uma posição institucional, mas é uma posição minha, pessoal, de achar que a romantização da obesidade é um equívoco, inclusive da televisão. Eu vejo situações em que as pessoas são estimuladas a se manter acima do peso, com propagação, digamos assim, de que isso é natural, e eu vejo isso como um risco muito grande e como um retardamento de que as pessoas precisam ter uma antecipação do tratamento e não buscam ajuda de forma adequada. Acho que quando você fala que as pessoas buscam ser amadas, faz todo sentido, porque, querendo ou não, dentro de um grupo onde ninguém vai olhar ela com olhar para a pessoa com um olhar diferente, ela efetivamente vai estar sendo mais amada ou apenas está fazendo parte de um grupamento que tenta fortalecer um nicho de pessoas com interesses escusos. Eu particularmente não sei dizer. Por outro lado, indicar cirurgia em todos os pacientes que nos procuram está longe de ser a nossa realidade. A gente tem que fazer um filtro de pessoas que se encontram no momento adequado, do ponto de vista psicológico, inclusive. E por isso que o nome NTCO é núcleo de tratamento. O tratamento vem antes de cirurgia da obesidade, ainda que não seja proposital, ainda que não fosse, acaba que é proposital, porque a gente tem o cuidado de identificar como, quando. Claro que tudo é muito célere, as pessoas, quando, por outro lado, decidem operar, eu falei que elas demoram 3, 4 consultas para chegar à conclusão que tem que operar. Já 2 se manifestaram aqui que tiveram amor à primeira vista com o NPCO, não tiveram dúvida. Graças a Deus, uma boa percentagem de pessoas já chega lá também convencidas de que as frustrações anteriores culminaram de forma irreversível na opção de fazer a cirurgia. Encontros como esse, Helder, eu acho que a gente deve propagar. Eu acho que fazer terapia sozinho, eu não sei se você tem essa impressão, é mais difícil do que fazer em grupo. O que é que você acha? A terapia de grupo fortalece mais a adesão, não fortalece? E talvez esse tipo de terapia da romantização da obesidade ajude pessoas no início, pessoas que ainda não se encontraram em grupo nenhum, mas para mim é um erro, é um equívoco, sem dúvida. As pessoas continuarem com obesidade só porque se encontram num grupo estarão retardando a aquisição de um grau de saúde que, quando se emagrece, é muito maior, sem dúvida. Terapia de Sim. grupo, o que você acha? Para a obesidade, a terapia de grupo é super indicada, né? Inclusive Uhum. desse nicho de questões relacionadas
né, a obesidade não é um transtorno alimentar, mas, por exemplo, não é indicado grupos para pacientes bulímicas, anoréxicas, não necessariamente não é indicado. Mas, por exemplo, para obeso é super indicado, porque tem aí um eixo identificatório que vai, eles se reconhecem como iguais, né? Porque é difícil, que eu percebo assim, é complicado quando você não tem aquele corpo, você querer dizer algo sobre ter aquele corpo, entende? Por isso que às vezes eu acho, por isso que às vezes é difícil para quem busca alguns grupos de pertencimento, é isso. Você não tem como dizer sobre mim, você quer dizer sobre o meu corpo, você quer dizer sobre mim, mas você não alcança o que você quer dizer, porque você não sabe o que é ter meu corpo. Então isso é muito legítimo, né? Não sentiu na Então, pele o problema, não digamos assim. sentindo porque a gente entende como cientista, como um profissional que entende as repercussões daquilo na vida daquele sujeito, mas a gente não entende como ele sente aquilo. E o sentir para o humano é algo muito importante, porque o sentir tem a ver com empatia, tem a ver com esse reconhecimento. Então, os grupos, de alguma maneira, psicoterapeutas para obesos, super valem a pena, e do Intenção a gente começou um movimento para isso, mas acabou, e a gente quer continuar com isso ainda, porque por causa desse eixo identificatório, que quando a partir do momento que ele toma a decisão de mudar algo ali, e o outro vê isso dele dentro do grupo, isso de alguma forma é um incentivo, é uma motivação para aquilo acontecer, porque eles são iguais, um pode falar para o outro. Porque muitas vezes o paciente tem uma fantasia de achar que o psicólogo no grupo vai estar direcionando e falando o que tem que fazer. Não, muitas vezes o que tem que ser feito, o que vai ser explorado muito ali, surge do próprio paciente. Eu quero falar sobre isso, eu quero tratar isso aqui, e isso de alguma maneira traz uma conformidade com todo o grupo também. Né? A gente vai manejar a partir de técnicas aquilo ali. Então, o grupo traz um reconhecimento, e isso é importante. Então, grupos com obesidade, para obesidade, tem uma evidência muito importante. Agora, essa questão da crítica, né, que você colocou aí, eu acho que vale a pena falar assim. Entendo que muitas vezes a própria mídia, e isso é uma incoerência muito grande, né? Que a própria mídia que ela vai lá, idealiza o corpo perfeito, idealiza a Exato. melhor forma de se apresentar corporalmente para o mundo, vai ser a mesma mídia também que vai dizer que também o lugar da obesidade como doença é um lugar que vai estar estigmatizado. Então, vai estar na incoerência disso aí, né? A natureza humana, ela acaba condescendendo essas incoerências. Então, assim, mas eu também acho que quando a gente vai muito de maneira crítica, muito ferrenha a isso, e a gente também acaba dando força a isso, porque aí pega o discurso como algo de uma exclusão. E aqui a gente não está na perspectiva de fazer um discurso de exclusão. A gente está querendo abrir uma reflexão para se pensar que camadas estão aí inseridas quando se pensa em romantizar a obesidade, que é uma questão que envolve camadas, né? Não é tão simples assim. Por isso que a gente está aqui há já 40 minutos falando sobre isso, e não necessariamente Aham. vamos chegar a uma conclusão e nem queremos bater um martelo Não, dizendo o que é lógico, certo e o que é errado. lógico, lógico. Tem pessoas aqui perguntando sobre distorção de imagem corporal. Se da mesma forma que tem gente que não se enxerga magra, tem gente que não se enxerga com obesidade. O que é que você tem na sua prática e na sua... E isso é. Da mesma forma que você não se enxerga magro, Magra, muitas vezes você não não se tem. enxerga com obesidade. Porque é isso. O que você enxerga é porque é muito louco isso. Eu acho bem louco também o entendimento disso, porque o que você enxerga é totalmente sua projeção. Não é, e aí o outro te enxerga de outro jeito, o mundo te enxerga de outro jeito e você se enxerga de um jeito. E isso é interessante porque assim, quando o paciente fala bem assim, né, eu vejo que eu tô com sobrepeso, que eu tenho obesidade agora, mas e aí falavam que eu era obeso desde pequeno. Mas hoje, quando eu olho as fotos de pequeno, eu vejo que eu não tinha obesidade, que eu tinha só um pezinho a mais e que já hoje sim que eu tenho obesidade, mas porque falavam que eu tinha obesidade. E aí eu não conseguia perceber isso, e hoje que eu consigo perceber. Ou então, antes eu achava que eu era, mas agora eu não me reconheço obesa. Porque não tem a ver só com. Primeiro, que a gente não consegue nunca olhar o nosso corpo 360. A gente alcança mais ou menos só duas superfícies dele. É 2D. Para ser 3D, tem que ter um drone para fazer. Mas então, e fora isso, o quê? Quando passa pela matriz aqui do olhar, da cabeça da gente, vem junto o que você ouviu sobre você, o que você projeta lá. São palavras e a sombra da sua imagem, nunca é a imagem real. E por isso que você tem pessoas, muitas vezes, que socialmente são ditas como pessoas não tão atraentes, enfim, né? Uhum. E aí, mas só tem uma autoestima
fantástica. Quando você vai entender a maneira que o pai, a mãe, os primeiros cuidadores cuidaram daquela pessoa e fortaleceram a autoimagem dela, você vê como isso é importante, entendeu? Sim, Que aí sim. é uma criança que ela vai para o mundo e ela vai estar nem aí para o que vão dizer sobre ela, porque ela tem muito fortalecido o que se pensa dela no primeiro núcleo familiar, que é o que é muito importante. Então, porém, às vezes, a gente percebe o que eu percebo. Falou, quando fala lá fora e o negócio ecoa, quando você vai para dentro já falaram também. Entendi. Não querendo falar, não colocar a culpa em pai e mãe, que isso já caiu de moda há muito tempo, mas quando lá fora já caiu de moda, esse negócio de pai e mãe Caiu de circular já caiu moda. de moda. Tem Então, assim, os caras com já é 90, cafona tem, já. tem uns cara com Faz parte. 90, tem gente com 90 anos de idade dizendo eu sou assim porque meu pai não me acolheu de maneira direita, de maneira... E às vezes 90 anos de idade. fica no caricato da terapia, como se tudo fosse culpa de pai e mãe. Eles tiveram o papel deles lá, mas não dá mais para colocar a culpa em pai e mãe, não. É cafona já fazer isso. Então, assim, aí, mas quando você vê que lá fora falou, porque já falou dentro, também ecoou de alguma forma. Uhum. E aí, não, se não tratou disso dentro, aí muitas vezes o que está fora vai prevalecer. E aí, às vezes, por isso que o bullying vai dizer tanto sobre aquela pessoa, entendeu? É. Deixa eu ver aqui se a gente Tem mais continua perguntas? falando. Não, aqui tem a ideia de que a família é estimuladora do ponto de vista cultural, né? Admirar a criança gordinha sempre foi algo comum no nosso meio. Eu, pelo menos, vivi isso na minha família também. O magrinho precisa suplementar, precisa complementar com algum tipo de dieta e cuidado especial alimentar. E isso, de certa forma, entranha na cabeça da gente a ideia de que talvez está acima do peso. Mas eu também acho que modifica com o passar dos anos. Eu acho que dos anos 1980 para cá já não é tão assim. Ou seja, a avó só acha o neto bonito se ele for gordinho. Eu acho que hoje há uma abertura de consciência maior para admitir que o magrinho também é saudável e que é bonitinho. Não precisa ser o bebezinho gordinho, fofuchinho, Johnson, né? Que, como a gente falava antigamente, para ser considerado o neto ou o filho da imagem corporal adequada. Você quer Sim. complementar com mais alguma coisa? Não, teve uma pergunta falando da questão, quando não tem dinheiro para fazer, para cuidar da obesidade. Então, assim, claro que a gente entende das dificuldades do nosso sistema de saúde pública, mas em Salvador tem algumas referências para Sim. quem não tem um plano de saúde, para quem não tem acesso a, né, às clínicas particulares. Tem o CEDEBA, que é o Centro de Endocrinologia e Tratamento da Obesidade da Bahia. A gente sabe que não é tão simples entrar, mas a partir do momento que você se cadastra na sua unidade de saúde básica do seu bairro e você reconhece que tem uma obesidade ali, que quer tratar aquela obesidade, naturalmente vão fazer um encaminhamento para um centro como esse, né? A gente tem também ambulatório no Hospital das Clínicas, ali no Campo Grande, que tem ambulatório tanto de transtornos alimentares como ambulatório de obesidade, que o paciente pode buscar também. E as vias de encaminhamento para esses lugares é sempre pela via da unidade de saúde da família. Se se cadastra ali, eles fazem o encaminhamento. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser rápido, mas é uma via de acesso possível. E, para além disso, a gente sabe que com a democratização da informação via rede social, via internet, o que a gente tem muito conteúdo sobre isso, né? E a gente pode estar buscando isso também no intuito de se conscientizar e, a partir disso, tomar medidas de mudança, que, enfim, é uma forma também de começar de alguma maneira, porque não dá para ficar também encontrando. Quando a gente começa a encontrar dificuldades, não estou querendo dizer que é fácil, mas quando a gente começa a encontrar dificuldades demais também, a gente tem que se perguntar se a gente quer realmente fazer aquilo, entendeu? Quando vive, está com muita dificuldade, eu quero mesmo realmente fazer isso. Tem que se perguntar, Ah, porque às vezes a gente pode estar encontrando oportunidades em vários lugares, né? você fez uma ressalva importante, porque as pessoas já estavam dizendo aqui que para tudo tem fila. Efetivamente, tem fila. Fila significa dizer que é um grau de dificuldade. Não é tão simples dizer assim, quando eu quero, vou atrás e corro. Eu acho que você está coberto de razão. Mas tem que se mobilizar de alguma maneira. A romantização da obesidade, para mim, eu bato o martelo, volto a dizer, posso parecer antipático em relação a isso, mas eu acho que é um equívoco, é um erro, pois é um contrassenso você ter uma pandemia de obesidade, como você bem disse, com um acesso tão restrito
restrito de pessoas ao tratamento efetivo e querer romantizar essa situação, aumentando muito provavelmente as demandas de saúde futura, ou seja, aumentando o número de pessoas com AVC, com insuficiência renal crônica em virtude de diabetes, com infarto, com angina, com amputações de membros em virtude de um diabetes que é muito mais prevalente na população com obesidade. Então, eu chegaria a dizer que é quase uma irresponsabilidade. E eu falando especificamente do diabetes, eu tenho convicção disso porque 8% da população mundial ou brasileira tem diabetes. Mas quando você analisa pessoas exclusivamente com obesidade, esses números chegam a dobrar. Então, não é brincadeira e não é algo para se romantizar. Me perdoe se eu estiver sendo, de certa forma, muito direto, mas é assim que eu Pronto, penso. eu acho que a gente pode chegar numa conclusão interessante aqui. Vamos colocar assim: toda romantização é deletéria. Seja a Perfeito, romantização da perfeito. relação, seja a romantização da sua relação com seu filho, seja a romantização da sua relação com a sua profissão, que também é deletéria, que daqui a pouco você está aí, escravo da profissão, porque romantiza demais. Ah, é por amor, é psicologia por amor, é medicina por amor, sim, mas tem que ter outras coisas também, não é É só amor verdade. que sustenta, não. Então, assim, toda romantização é deletéria, toda romantização é problemática e a gente tem que olhar para a realidade das coisas, o que é real ali, não essas idealizações que é o que vende muitas vezes, né? Perfeito. O pessoal vai fazer um corte disso que você falou aí, você está ferrado, vai viralizar, viu? Você vai ficar internacional da noite pro dia. Foi Pois é. cirúrgico. Como psicólogo, você foi um bom cirurgião aí agora. Pronto. Aí Muito bom. eu falo assim, ficamos por aqui, Adriano, para terminar, né? Ficamos por aqui. Como termina a sessão? Exato. É. Ficamos por aqui e terminamos a live. Um abraço, bom final de semana a todos. Um abraço, bom final de semana. Achei bacana a interação. Até mais, minha gente. Tchau, tchau.